tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isto também foi em vão. O versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Glória a Deus. Glória a Deus. O 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pode tomar os vossos assentos, queridos, para que Deus possa assim começar a falar aquilo que Ele pôs no meu coração, para que a amada igreja pudesse receber. Louvado seja o nome do nosso Deus por esta palavra, por nos revelar, estar nos revelando esta palavra, querido, pois é uma palavra poderosa da parte de Deus para nossas vidas. Antes eu quero que você entenda algo que aqui nós acabamos de ler. Que o nosso Deus, Ele escreve aqui nesse versículo, querido, algo muito poderoso no versículo 13. Ele diz assim, ele fala algo que me chamou muita atenção acerca da lei. Ele fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Vamos entender um pouco este assunto, querido. Pois aqui a palavra é quebra de maldição. Esse culto que o pastor tem aqui levantado é quebra de maldição. Querido, e Deus, eu estudando essa mensagem, Deus me levou em um propósito muito bom, para que nós possamos entender por que Jesus ele está aqui falando através do apóstolo Paulo, por que o próprio Deus está aqui mencionando esta palavra. E ele diz assim: porque Cristo nos libertou da maldição. Glória a Deus. Da lei. Aleluia. Querido, eu quero vos dizer que no início é importante nós entendermos isso, que a lei ela vem para todos. Hoje nós estamos debaixo de uma lei também, que é uma lei federal, uma lei maior. Todos nós, se nós burlarmos algum tipo de lei, nós somos sujeitos a alguma pena, não é verdade? A lei comum, estou dizendo uma lei comum, a lei que rege o nosso país. Então, querido, antes eu quero que você entenda, existe uma lei. E aqui o Cristo, o próprio Jesus, fala através de Paulo acerca de algumas leis, algumas coisas que nós temos que ter o conhecimento para chegarmos aqui. Eu quero muito dizer que quando foi escrito a lei, os 10 mandamentos, os profetas começaram a escrever a lei, nós temos que conver, querido, que muitos deles acharam por dificuldade servir a Deus diante dessa lei. Era uma lei cruel, era algo difícil demais. Tanto que alguns servos muito importantes na obra de Deus, que foi até assim, pelo próprio Deus, dito assim, santos e até dado assim como alguém que poderia ser uma referência, como Jó, o próprio Jó, Daniel, que era um homem também justo diante de Deus. Mas eles aqui, querido, nós vamos ver que em algumas situações eles olharam para a lei e falaram: Senhor, nós somos pecadores. Eles reconheceram que era difícil, que muitos homens de Deus, não só esses, mas que tentaram até eles chegarem à sua convicção. Tentamos, mas nós não conseguimos. Ou seja, nós dependemos de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia. Meu Deus! Querido, lá no Antigo Testamento, quando a lei já estava implantada, amado, já se falava da graça. Porque o próprio Deus, querido, já mencionava que era mediante a graça
somos mediante a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Deus no Antigo Testamento está revelando: há de vir alguém que pagará as vossas maldições, porque maldito aquele. Deus Louvado do Senhor Jesus. Oh Deus bendito. Entenda comigo. Vamos ver aqui algo muito importante. A lei, olha o que diz. Glória a Deus. Vamos lá. Olha o que diz Daniel. Olha o que diz Daniel. No capítulo 9 e no versículo 5, diz assim: pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos e profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Versículo 11 diz: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra Deus. Glória a Deus, aleluia. Entende, querido? A lei era pesada. É um servo justo que está aqui falando. Aleluia, glória. Nós todos pecamos. Aleluia. Nós desviamos. Por quê, querido? Não é simplesmente você observar a lei e cumprir metade dela. A palavra de Deus, querido, no Antigo Testamento mostra que você deveria obedecer toda a lei. E se você infringisse alguma delas, Deuteronômio capítulo 32, versículo 33 diz: aquele que pecar, morrerá. Riscarei o seu nome do livro. Entende? Aleluia. Então, querido, olha como é branda a lei. Era difícil demais. E aqui é um justo falando. Por isso, Deus havia, antes de dar o ponto final, ele já havia escrito, querido, que pela maldição, ou seja, aquele que fosse pendurado no madeiro, estaria levando a maldição. Por isso que a morte de cruz é considerada uma morte maldita. Querido, o nosso Cristo, nosso Redentor, este que veio, e agora está aqui Paulo, querido, falando e relatando acerca disso. Ele mostra bem claro que Deus, Cristo, o nosso Salvador, querido, nos resgatou, nos libertou, né, da maldição da lei. Porque Ele se fez maldito em meu lugar, querido. Ele se fez maldito em seu lugar e nos deu a liberdade de vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, para que nós pudéssemos entender isso, é preciso nós entendermos um pouco a lei. É verdade. Sobre o que ele estava falando. E a lei, querido, ela tem algumas dispensações no Antigo Testamento. E a dispensação da inocência, que é o primeiro casal, ele não tinha pecado, né? Eles estavam ali, né, como alguém que fosse criado como assim, mais semelhança de Deus, como foi a Bíblia relata. Mas eles não tinham pecado. Mas na consciência eles já passaram a ter pecado. Depois que eles pecaram e desobedeceram a Deus, já existia uma lei implantada ali, entende? Jovens, mulheres, irmão que aqui está, qual lei que era? A desobediência. Não podia desobedecer a Deus, porque Deus falou assim, ó, de toda árvore comerás, menos a do conhecimento do bem e do mal. Eu costumo falar, existia duas árvores no meio do jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles preferiram comer do conhecimento do bem e do mal. Aqui o Senhor falou, não coma, porque no dia que comer morrerás.
Ele não falou que não podia comer da árvore da vida. Ele deixou livre para que eles pudessem comer da árvore da vida. A árvore que eu e você, aqueles que permanecerem em Cristo, querido, iremos comer. Apocalipse diz que todo aquele que for salvo comerá da árvore. Ela está guardada com uma espada inflamada. É por isso, querido, que o homem não poderia mais viver naquela terra. Por causa da árvore da vida. Deus poderoso. É verdade. Entende? Então, querido, já existia uma lei de Deus. Entenda isso. Que não é de agora. E começaram-se porque a lei, Deus criou a lei, Deus permitiu a lei. E algumas dadas até ao servo Moisés, diretamente ou indiretamente. Para que o povo pudesse observar e ser moldado por Deus. Mas eles entendiam totalmente errado. Estavam se desviando cada vez mais. Está entendendo? Aleluia. Certo que pesada era. Glória a Deus. Entende, querido? Deus poderoso. Mas Aleluia. Deus deixa ali algo muito poderoso. Aleluia. Que viria alguém, querido, que nos resgataria dessa maldição. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado Aleluia. seja o nome do Senhor. Glorioso Eu quero Deus. vos dizer, querido, que Aleluia, Jesus. diante de toda essa dispensação, na segunda, Deus, ele dá